Faça uma mensagem quando tiver que tinha disponibilidade de empresa não acontecendo. Não nada de contrato. Sim, a gente imagina que seja. A gente imagina, nós temos mensagem. E até vai responder com mensagem. Ela tinha disponibilidade hoje, amanhã e quatro. Não há nada que é de contrato. Não tem essa capacidade, esse tato que ele tem. Ali, substituição de coordenador. Bota lá, empresa. Ele vai fazer várias opções para agora, o significa substituir e ter uma licença nova com o nome do responsável técnico atual. Isso. Mas isso muda a qualidade do documento. A mudança muda a qualidade do documento. Questão de sempre responsável técnico, não pode ter. Não precisa ter inteligência. Mostra como responsável. A Débora, com certeza, amanhã ela vai querer que eu vá com ela. Eu não acho que eu deveria ir. Eu não acho que eu tenho que estar
Boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje nós temos ainda um conteúdo a ser dado e na semana que vem nós temos a avaliação. Eu falei com vocês anteriormente que essa avaliação ia ser feita pelo um formulário do Google. E a prova vai ser semana que vem, mas eu quero combinar com vocês como que vai ser isso. Vocês estão ouvindo? Sim. Ok. Olha só, existe um formulário, uma maneira de eu mandar para vocês perguntas, vocês responderem e eu receber. Obrigatoriamente, vocês têm que colocar o e-mail e o nome, para que eu possa identificar quem respondeu, né? A disciplina ela tem que ser colocado na avaliação como apto ou inapto. Naturalmente, isso depende, né, de como vocês vão responder as questões, né? Se vai ser colocado apto ou inapto. Ou também se vão responder as questões ou não. Se alguém não responder as questões, isso é sinônimo de inapto, né? Então, aviso que o formulário ele é para ser respondido obrigatoriamente. E, além de ser respondido obrigatoriamente, eu vou ver as questões que vocês responderam, né? Que são questões objetivas que vocês vão marcar e vão, ao término, colocar assim, enviar, e eu vou receber. Então, eu recebo o formulário, eu sei quem enviou e eu vejo as respostas que foram dadas. E, a partir desse olhar sobre o aluno, as questões que foram respondidas, né, como foram respondidas, né, se o número de acertos, né, eu vou colocar como apto ou inapto. Isso está entendido? Sim, professor. Eu quero fazer um teste com vocês. Vocês são quantos na turma? Eu estou vendo que aqui em sala tem 12 pessoas. É muito pouco. Muito pouco. Vocês são mais de 40. E, como eu estou dizendo, eu vou considerar como inapto quem não respondeu o formulário. O formulário que está valendo vai ser o que eu vou enviar semana que vem. Nós vamos abrir a sala, como eu estou abrindo, eu vou colocar o link, e aí vocês vão abrir o link e vão me responder as questões. Na medida que vocês respondam e enviem, tem que colocar o nome e o e-mail e eu vou receber. E existe um tempo também para que isso possa ser feito, né? Não vai ficar um tempo indefinido. No máximo que vai acontecer é ficar 1 hora em aberto para vocês me responderem, a partir do momento que eu disponibilize o link. Tá certo? Estão ouvindo? Hoje eu vou fazer um teste com vocês, né? Eu vou fazer um teste com vocês. Eu vou colocar um link aqui, que é um link semelhante ao que vocês... Quer dizer, da mesma maneira como vocês vão fazer semana que vem. Está aberto para vocês responderem e tem apenas uma questão para ser respondida. E essa questão
ela é um teste. Vocês vão abrir o link, responder, colocar o nome, o e-mail e enviar para mim. É uma maneira de eu mostrar para vocês como que isso vai ser feito. Então, eu vou colocar ali no chat o link e nós vamos ter a aula, né, que a gente tem que ter hoje, inclusive as questões que vão ser colocadas semana que vem tem a ver com a aula de hoje também, né, que faz parte do conteúdo. Mas esse link, vocês podem responder, por exemplo, vocês podem copiar o link e responder durante a aula ou logo a seguir a aula. Eu vou deixar aberto, né, 1 hora depois de eu terminar de dar aula, como eu estou fazendo aqui. Eu vou fazer isso agora, vou colocar o link. Deixa eu pegar o link aqui. Está ali no chat o link. Esse link é um formulário Google que vocês copiem, abram, tem que colocar o e-mail, tem que colocar o nome e tem que responder uma pergunta. E eu tenho como saber quem respondeu e quantas pessoas responderam, né? E está aberto para respostas. Como eu combinei com vocês, hoje é teste. Hoje é teste. Vocês têm que responder e me enviar. Já de antemão, já aviso para vocês que metade da turma de vocês vai estar como inapto, se não responder esse link, porque eu estou vendo aqui tem 22 pessoas em sala, né? Então, isso acontecendo semana que vem, nós vamos ter um problema, porque boa parte da turma não vai responder o link e vai ficar como inapto. Isso significa, depois com a coordenação, a gente vê o que vai fazer, né? Vai ficar como inapto na disciplina. Eu preciso da participação de vocês na resposta do formulário e também como vocês vão responder as questões. Hoje, por exemplo, não está valendo se vocês vão acertar a questão ou não. Não é isso. Isso vai ser cobrado semana que vem. Hoje está valendo apenas a resposta do formulário. Então, vocês copiem esse link, abram e respondam. E eu tenho como ver aqui, né, se estão respondendo. Eu já vi aqui que 5 pessoas já responderam o formulário. Ótimo. Depois eu vejo quem são essas pessoas e o que responderam. Não está valendo agora a resposta, só semana que vem que eu vou ver isso. Mas o sistema funciona dessa maneira. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tudo certo, professor. Tudo certo. Eu queria que vocês participassem. Eu estou olhando o chat aqui, né? Óbvio, né? Mas então está tudo combinado. Na semana que vem, às 19 horas, eu vou abrir a sala e vou enviar o link para vocês e vocês vão responder. São 10 questões objetivas, né? Que fazem parte do formulário para vocês responderem. Naturalmente relacionadas à nossa disciplina de medicina baseada em evidência. Bom, dito isso, a gente precisa cumprir o nosso conteúdo de hoje. O nosso conteúdo de hoje é sobre medicina baseada em evidência em Covid, né? Diante do que foi dito até agora na nossa disciplina, alguém poderia participar, dar uma opinião a respeito de como que a gente tem procurado, como que a gente tem obtido, o que que a gente tem feito que possa ser medicina utilizando os princípios da medicina baseada em evidência em pacientes com Covid?
Eu poderia dar uma aula formal, né? Mostrar slides, está pronto aqui. Mas eu gostaria que vocês participassem. O pessoal que se formou no meio do ano, agora, né? A coordenação me pediu para dar uma aula sobre o Covid. Então, eu dei uma aula sobre o Covid para o pessoal que estava se formando. Eu já preparei algumas aulas sobre Covid, e uma recente foi essa, para dar para o pessoal que estava se formando, terminando o curso de medicina. Não é a minha intenção hoje falar, eu estou querendo mais me ater à discussão de como que a gente, né, tem usado os conceitos de medicina baseada em evidência relacionados à Covid. Gostaria que vocês participassem. E aí? Vocês estão no 6º período, então têm o direito de falar o que quiser. Quando vocês se formarem, obviamente isso não vai ser possível, né? Então aproveitem durante o curso de graduação para participar, porque depois que tiver o CRM, a gente tem que ter cuidado com as palavras, né? Porque isso pode significar alguma coisa dita de maneira inapropriada, errada, criar tumulto, ferir a ética, né? Agora, durante a graduação, vocês estão aprendendo, tudo é levado em consideração. Eu estou aguardando. Vocês podem abrir o microfone e perguntar da opinião. Acho que vocês têm todos acompanhado aí o que tem acontecido com a Covid, né? Desde o ano passado, a gente está vivendo isso desde o final de 2019, janeiro de 2020. Nós estamos em novembro de 2021. Né? O mundo vivendo aí em função da pandemia, né? Muita coisa já aconteceu. Nós estamos aprendendo, né? As pessoas ficam doentes, têm que ser tratadas. Como é que a ciência tem andado aí para resolver essas questões? Esse é o problema da aula virtual, né? Eu pedindo a vocês para participar. E aí? Professor, minha internet bem tinha caído aqui na hora que o senhor perguntou. Qual que foi a pergunta? Desculpa? Pode Minha repetir? internet tinha caído na hora que o senhor perguntou. Qual que foi a sua pergunta? A pergunta foi o que vocês estão observando relativos à ciência, né? Desde o início da pandemia até hoje. Quer dizer, o que tem sido feito? A gente está falando de medicina baseada em evidência, né? Como é que esse substrato científico tem se comportado em relação à pandemia, em relação ao tratamento dos pacientes com Covid? Muita coisa já aconteceu, né? Uma coisa importante, nós estamos em
novembro de 2021. Vocês acham que as informações que nós temos hoje são as mesmas que nós tínhamos lá em janeiro, fevereiro, março de 2020? Com certeza não, né, professor? A gente teve aí uma fase daquele kit Covid, com um monte de gente acreditando em uma coisa, acreditando em outra. Eu confesso que eu não estou muito inteirada, assim, nessa situação, sabe, de Você está acompanhando? novas descobertas. Oi? Você está acompanhando as coisas que têm sido colocadas? Não estou acompanhando, só tomei a vacina mesmo, porque Ah, é? eu acredito na vacina e estou aí. Graças a Deus, estou percebendo que, não sei, no Brasil parece que está diminuindo, né? O número de Tá casos mais tranquilo, com certeza. Graças a certeza Deus. devido à vacinação, né? Sim. Mas eu pergunto a você o seguinte, o que nós tínhamos de informação lá no início da pandemia é diferente do que nós temos hoje, concorda? O que aconteceu, né? A doença se apresentou, o quadro clínico foi descrito, né? Um número imenso de pessoas evoluiu com gravidade, com óbito, né? Sendo internadas, evoluindo para o óbito. E uma questão que foi colocada é como que a gente abordava esses doentes, como que a gente tratava esses pacientes, o que a gente podia fazer para melhorar a evolução desses pacientes. Lembram-se que no ano passado nós não tínhamos vacina, né? A vacina, obviamente, ela foi desenvolvida, é uma vitória da ciência, mas ela só ficou disponível no final de 2020, né? Final de 2020, que começou a vacinação. O primeiro país que começou a vacinação da população foi o Reino Unido, em dezembro de 2020, né? Já existiam os trabalhos publicados sobre resultados favoráveis com a vacina em relação à prevenção da doença. Depois, as agências reguladoras precisavam aprovar as vacinas para uso emergencial. Isso acabou sendo feito, né, pelas agências reguladoras no mundo, né, americana, europeia, na Inglaterra. E aí começou a vacinação em dezembro de 2020, que é o que está fazendo a diferença. Nós também passamos a vacinar, né, no início desse ano, e aí isso fez com que o número de casos diminuísse, o número de óbitos, de hospitalização e óbito diminuísse. Foi um avanço da ciência, obviamente foi um avanço da ciência, né? Em um tempo recorde, né? Muito pequeno, de menos de um ano, foi desenvolvido a vacina de alguns tipos distintos e colocado aí à disposição da população. Felizmente, né? Que a vacina passou a existir, senão a gente estava horrível, né? Morrendo um número imenso de pessoas, como morreu no mundo todo, inclusive no Brasil. Agora, em relação ao tratamento, vocês acham que houve avanço ou não? Nesse período, nós não tivemos avanço? Quero que vocês participem. Não se incomodem de dar opinião. Certamente vocês estão acompanhando tudo que está acontecendo, né? E as informações são disponíveis para todo mundo. Vocês acham que não houve avanço em relação à conduta, ao tratamento dos pacientes com Covid? Houve avanço, está colocando no chat. Mas vocês poderiam me citar um avanço que houve em relação
ao tratamento dos pacientes com Covid? Ana Luísa, Rodrigo, eu não estou pedindo para colocar ainda nome e matrícula. Isso eu só faço quando a aula termina. A gente está no início da aula. Eu não estou cobrando presença agora. Vamos lá. Algumas pessoas já escreveram aqui. Vamos ver. A Júlia escreveu: estratificar na necessidade de hospitalização. Isso foi bom, né? Principalmente medicamentos que não possuem efeitos para a Covid. Isso foi colocado pelo Lucas. O que você quis dizer com isso, Lucas? Esclarece melhor. Porque no início da pandemia, né, e até, enfim, recentemente, utilizavam-se de medicamentos, lançavam-se mão de medicamentos numa tentativa, né, de combater a doença, mas que não tem efeito terapêutico comprovado. Então, né, agora já houve uma grande melhora da gente não ficar utilizando esses medicamentos para os pacientes, né? Tá. Quem que deu essa resposta para todos nós? Se funciona ou não funciona? Acho que é a comunidade científica, né? Os guidelines, enfim, alguns. Com certeza, né? As publicações científicas, elas são importantíssimas. E você deve ter ouvido também, se discutir bastante a respeito de publicação de trabalhos científicos observacionais, publicações de trabalhos científicos randomizados, controlados, estudos, ensaio clínico randomizado, controlado. Qual é a sua opinião a respeito disso? Como é que a medicina... O que nós... Veja bem, nós temos quase 2 anos aí que a gente está lidando com a Covid. As informações, elas mudam de acordo com o tempo, com as publicações científicas. Alguma coisa colocada lá no início da doença, como trazendo um possível benefício terapêutico, oriundo de publicações científicas, isso pode, mais adiante, com novas publicações científicas, se mostrar que aquele benefício realmente existe ou que o benefício não existe. Isso aconteceu. Quem dá essa resposta para a gente, para todos nós que estamos ali na assistência, são as publicações científicas. Então, na medida em que foram aparecendo trabalhos bem feitos, estudos randomizados, controlados, que testaram o uso de determinadas drogas, passamos a ter informação se o uso daquela droga em pacientes com Covid trazia benefícios ou não, diminuía a mortalidade ou não. Isso lá atrás, nós não tínhamos essa informação no início. E durante alguns meses. Depois de publicações serem colocadas, né, com melhor grau, melhor nível de evidência, a gente passou a conhecer melhor se aquela droga funciona ou não. Que é mais ou menos isso que você está falando. Você pode me dar um exemplo de uma droga que foi colocada e se mostrou benéfica para tratamento de pacientes com Covid? Ou um de vocês pode falar sobre isso? Professor, antes não... eu não sei se eu falar besteira, mas antes falava de... Não se tinha a comprovação de negócio de fenômenos tromboembólicos. No início, a gente não sabia que tinha esses fenômenos tromboembólicos, né? Nós não conhecíamos a Covid, passamos a conhecer. Depois que começou a falar. Né? Teve os trabalhos e esses pesquisas, né? E foi visto que tinha esses fenômenos tromboembólicos, né? E começou a usar acho que heparina, né? Drogas anticoagulantes, né? Isso. Então, só um pouquinho aí. Eu posso mostrar publicações a respeito disso, mas veja bem, o que as publicações mostraram?
para isso ser avaliado o uso de anticoagulantes, principalmente em pacientes hospitalizados. Né? Então, eu conheço a doença, a clínica da doença, as complicações que foram descritas relacionadas à doença, a patogênese da doença, da COVID, a implicação ali da formação de microtrombos, colaborando para a formação de coágulos, e muitos doentes evoluem com trombose venosa, embolia pulmonar, óbito por causa disso, e aí se coloca a questão do benefício da anticoagulação. Ficou também, durante um período, a dúvida de que tipo de doente a gente deveria anticoagular. Doentes hospitalizados, onde as evidências são, digamos assim, positivas relativas a isso, e a doente ambulatorial, onde as evidências são menores ou não se recomenda como rotina o uso de anticoagulação em pacientes com COVID ambulatorial. Quem nos deu essa resposta são as publicações científicas. E vejam, nós aprendemos isso, estamos aprendendo do ano passado para esse ano. Além do que você está falando, do fenômeno trombótico, do anticoagulante, tem alguma outra droga que foi colocada nesse período aí que trouxe benefício para os pacientes com COVID? Que vocês lembrem? Corticoide? Corticoide, exatamente. O corticoide, no início da doença, lá no primeiro semestre de 2020, a maioria das publicações colocadas não recomendavam o uso do corticosteroide. Não recomendavam, porque não mudava a mortalidade. Eu sou intensivista, então a gente, dentro da UTI, quando o doente evolui com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica franca, né? E evolui com um quadro que a gente chama de SARA, de síndrome de angústia respiratória do adulto, e isso ocorre nos pacientes com COVID, muitas vezes, nesse modelo de paciente, né, que tem uma troca muito ruim, uma hipoxemia refratária, a gente faz uso de corticoide. Nessa fase, onde o doente está muito, muito grave, uma hipoxemia refratária, pulmão branco, como ocorre na COVID, né? A mortalidade é muito alta. Então, a gente fazíamos uso do corticoide nesses doentes e passamos a fazer uso também nos pacientes com COVID. Mas lá atrás, até o final do primeiro semestre, a informação das publicações, a informação das publicações é que isso não mudava o curso da doença. Até que, no meio do ano, saiu uma publicação mostrando que o uso de dexametasona em pacientes com COVID hospitalizados que tinham hipóxia ou tinham franco-insuficiência respiratória, estavam em ventilação mecânica, diminuía a mortalidade desses casos. E todos nós passamos a fazer isso. Então, vejam, um trabalho científico colocando ali o benefício, né? Diminuindo a mortalidade dos pacientes com COVID. Olha como foi importante isso, um trabalho randomizado controlado, com o uso de dexametasona em pacientes com hipóxia hospitalizado, pacientes com insuficiência respiratória. O paciente que não tem hipóxia é um doente que o uso do corticoide não mostrou benefício com diminuição da mortalidade. Aprendemos também ao longo do tempo que a gente chama de fases da doença, fase viral, fase inflamatória, né? A fase 1, fase 2A, fase 2B, que é quando tem hipóxia, fase 3, que é o doente crítico. Nós estamos aprendendo e aprendemos muita coisa desde o início da COVID até hoje. Então, olha só, a dexametasona, o corticosteroide, foi colocado e beneficiou pacientes, diminuindo mortalidade. Dentro da UTI, os doentes graves com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, né, com uma troca muito ruim, além do suporte ventilatório, nós passamos a usar bastante nesse modelo de paciente, colocar o paciente ao contrário, né, em decúbito ventral, que a gente chama de posição prona. Nós já tínhamos conhecimento de publicações anteriores que esses doentes com hipoxemia refratária
a posição prona ela traria benefícios com melhora da troca, com uma mortalidade melhor. Passamos a fazer isso também em paciente com Covid. Vejam, a ciência ela vai avançando e vai trazendo informações para a gente e a gente vai aplicando nos nossos doentes ali, procurando melhorar a sua evolução, diminuir a mortalidade. Os doentes graves, a mortalidade sempre foi muito alta. Uma coisa que não foi boa, foi ruim para todos, né? Foi o que a gente chama de ter politizado essa discussão sobre tratamento de Covid. Quer dizer, os políticos se meteram nessa história, a mídia também se meteu nessa história, e aí as informações de uma série de pessoas, né, que deveriam ficar de boca calada, falando, né, coisas a respeito de tratamento de Covid, que funciona, que não funciona, e isso é péssimo, péssimo, porque essas pessoas, elas não merecem nem ser ouvidas, né? Você não tem que ter uma questão técnica, como é tratamento de Covid, ficando se discutindo com político e mídia no meio dessa história. Não vai levar a nada que seja razoável. A discussão tem que ser entre os profissionais que atuam na área. Acho que vocês assistem isso, né? Ou assistiram isso desde o ano passado, né? Sim, sim. E em relação vamos lá, em relação ao tratamento precoce da Covid, o que vocês acham? Foi politizado. Mas isso esquece a política, eu estou falando de ciência. O tratamento precoce é um absurdo? O tratamento precoce não funciona? O tratamento precoce não deve ser feito? O tratamento precoce está completamente errado? É isso que a gente tem que ouvir? O que vocês acham? Professor, eu acho que a Professor, gente tem... Pode falar, eu estou ouvindo. Pode falar, Vanessa, pode falar. Professor, eu acho que a gente tem... Acho que tem tanto médico formado há muito tempo aí, com tanto conhecimento, batendo cabeça em relação a esse assunto. Eu acho que a gente tem, sei lá, muito pouco conhecimento para julgar se Não, pode, se não pode, se está certo, se está errado. Vocês têm que acompanhar, né? Até porque interessa diretamente a todos nós essas informações. O tratamento precoce, ele tem lógica, ele deve ser feito. A questão é que droga eu vou utilizar que mostre benefício na evolução da doença. Ele tem todo sentido. Eu tenho uma infecção viral, eu tenho uma fase viral da doença, e depois de alguns dias, né, um percentual de pacientes, eles evoluem com complicações e são hospitalizados, vão para a UTI e um percentual desses doentes evolui com gravidade e óbito. Então, se eu posso dispor de uma droga para usar ali na fase inicial da doença, quando o doente começa a ter sintomas, né, nessa fase viral, e essa droga interrompa esse curso, melhore, diminua a chance de hospitalização e, consequentemente, diminui a progressão da doença, a gravidade da doença e o número de óbitos da doença, isso tem todo sentido. Então, apoiar o tratamento precoce
é o certo. O que a gente não pode fazer é achar que o uso de determinadas drogas que não mostraram benefício em trabalhos científicos, randomizados, controlados, possam ter esse papel. A gente não deve confundir isso. Quer dizer, o político ele entra nessa história e ele confunde as pessoas, né? Quando ele fala que devemos usar e o outro lado diz não devemos usar, a mensagem que passa para as pessoas é que o tratamento precoce não existe. Ao contrário, o tratamento precoce ele sempre deve ser buscado. Sempre deve ser buscado. Porque ele tem todo sentido nesse tipo de infecção. É lógico que o principal é a prevenção da doença com a vacina, óbvio, né? Mas o papel da droga ali na fase inicial da doença, né? Tentando impedir a progressão, a forma severa da doença, tem todo sentido. Vocês estão acompanhando, né? Esse desenrolar aí de drogas, que uma quantidade grande de drogas foram apresentadas, e a maioria delas não trouxe benefício, tanto para uso na fase inicial, que a gente chama de tratamento ambulatorial, e também em doentes hospitalizados. A gente acabou de falar do corticoide, do corticosteroide. Acabamos de falar da anticoagulação para doentes selecionados, principalmente os hospitalizados. Tem uma outra droga que está desde o ano passado, publicações mostraram que ela traz benefícios, principalmente em pacientes hospitalizados, que evolui com progressão da doença, com hipóxia. Vocês lembram qual é? Isso também é fruto de publicação científica. Por que essa droga se mostrou em estudos experimentais, né, em cultura de células, e depois mostrou benefícios em pacientes com Covid, em pacientes hospitalizados. Vocês lembram? Ela foi aprovada desde o ano passado pelo FDA, inicialmente para uso emergencial e depois teve aprovação para tratamento de pacientes hospitalizados com Covid, com hipóxia. Vocês lembram? Lembram do nome da droga? Chama-se Remdesivir. Remdesivir. Ela foi aprovada para uso no Brasil esse ano. Então, é uma droga que tem uma ação antiviral, mas ela não tem o papel na fase inicial da doença, a nível ambulatorial. Ela tem o papel em pacientes hospitalizados. Existe alguma outra opção para uso para tratamento precoce? Para evitar a progressão da doença? Eu não acredito que vocês não tenham lido sobre isso. Isso interessa a todo mundo, principalmente quem está vinculado à área de saúde, estudante de medicina. Nós temos agora 2 laboratórios que pediram autorização para uso emergencial de 2 drogas para tratamento precoce dos doentes, na fase inicial da doença. Uma é a Merck e o outro é a Pfizer. Pediram autorização para uso ao FDA, com trabalhos que foram feitos, trabalhos randomizados, controlados, que mostraram que o uso dessa droga na fase inicial da doença diminui a progressão da doença, as formas severas da doença. Tomara que a agência reguladora autorize para que a gente tenha essa disponibilidade. Além disso, nós temos também já aprovado para uso, tanto lá pelo FDA e agora meio que sempre atrasado aqui a Anvisa, né?
Mas foi aprovado nesse ano também o uso de um coquetel de anticorpo monoclonal para ser usado também na fase inicial da doença, para pacientes de maior risco, para impedir a progressão da doença. Então, a gente não pode ter uma discussão primária, baseada em opiniões aí que você vê na televisão, político abrindo a boca para falar besteira. Isso não é assunto para eles. Isso é assunto para profissionais da área de saúde. E a resposta sempre vai ser dada através das publicações científicas. A politização, que infelizmente ocorreu, ela só atrapalha, ela só confunde, ela não traz benefício. Porque você cria, não, o kit COVID, tratamento precoce não funciona. Então, onde você tirou isso? Né? Não, bom, os trabalhos não mostraram benefício com o uso da hidroxicloroquina em pacientes ambulatoriais. Ok, isso é uma frase. Agora, você falar o tratamento precoce não funciona, isso é errado, porque tem todo sentido usar uma droga na fase inicial da doença. O que eu vou usar, se vai ser a droga que o laboratório Merck apresentou, se vai ser a droga que o laboratório Pfizer apresentou, que está aguardando a aprovação do FDA, né? Se já é o coquetel de anticorpos monoclonais que está disponível já desde o ano passado nos Estados Unidos para uso, aqui está aprovado pela Anvisa, mas você não acha em lugar nenhum, você não consegue comprar em lugar nenhum. Nem os hospitais conseguem comprar. Agora, essa informação ela está publicada, ela está nas revistas, ela está nas agências reguladoras, e a gente tem acesso a elas, é só você procurar. Eu queria mostrar um slide para vocês. Vou compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo o slide? Hein? Eu não estou vendo o chat agora. Se um de vocês puder responder, eu agradeço. Vocês estão vendo o slide? A gente está vendo sim, professor. Tá bom, então vamos lá, olha só. Vamos fazer um resumo do que a gente tem falado aí na disciplina de medicina baseada em evidência. Então está lá, embasamento de decisões sobre o tratamento de uma determinada patologia, né? Eu tenho ali questões diagnósticas, história, exame físico, exame complementar, é resolvido. Eu consegui chegar a um diagnóstico, né? A gente está falando de COVID, eu estou fazendo diagnóstico de COVID. Então, o meu doente ali na minha frente tem o diagnóstico de COVID. Para isso, eu uso uma série de dados, né, com raciocínio dedutivo, indutivo, para eu poder utilizo dados ali que o paciente apresenta, né, relativos a sinais e sintomas que o paciente apresenta, dados clínicos, né, e também a experiência médica. No meio de uma pandemia, se você hoje atender um doente com febre, a primeira coisa que vai passar pela sua cabeça é que possa ser COVID, que você pode vir a confirmar ou não. Então, eu tenho ali uma série de informações, né, que eu tenho acompanhado, né, para poder fazer diagnóstico, não apenas de COVID, como de outras patologias, né? Não é COVID, é uma pneumonia bacteriana. Então, eu sei fazer o diagnóstico também de pneumonia bacteriana. Para isso, eu preciso ter, para poder fazer esse diagnóstico, né, esse raciocínio clínico, armazenamento de dados e estar acompanhando também
o que está sendo publicado. Então, armazenamento de dados e atualização, né? Para que eu possa agir, né, com mais segurança, eu preciso conhecer fisiologia, eu preciso conhecer a patogênese, mecanismo de ação da droga, que eu posso vir a utilizar naquela patologia. Eu tenho que estar lendo e procurar estudos, né, publicações científicas, preferencialmente estudos randomizados, controlados, que tem a ver com aquele meu caso específico ali, né? Eu estou diante de um paciente, o que eu posso fazer para usar uma droga para beneficiá-lo, para diminuir a mortalidade, avaliar riscos de benefícios com seu uso. Também posso procurar opiniões de especialistas, artigos de revisão, revisão sistemática, meta-análise, guidelines com o uso da droga, consenso, recomendações da sociedade, ver metodologia empregada, plataformas confiáveis de consulta. Isso tudo é procurar a melhor evidência disponível. É o que eu falei para vocês na primeira aula de medicina baseada em evidência. Eu tenho que encontrar a melhor evidência disponível para usar ali no meu paciente. Paralelamente a isso, né, o uso dessa droga que eu vou utilizar, ela está dentro da sua área de conhecimento, da sua especialidade? Qual é a minha experiência com o uso dessa droga? Ela precisa mesmo ser prescrita nesse caso específico? Ela está disponível para uso no meu local de trabalho? O custo permite o seu uso, né? O ideal é que essas informações necessárias para a decisão já estejam armazenadas e que possa precisar ser feita uma atualização. Isso nos remete à experiência do médico, que é um outro pilar ali da medicina baseada em evidência. Melhor evidência disponível, levando em conta a experiência do médico, valores e preferências do paciente, que são as particularidades do paciente. Também, onde documenta essa decisão, quer dizer, tudo isso que eu vou fazer relativo ali àquele caso que está na minha frente, aonde que eu escrevo? Numa evolução, numa prescrição, para que isso fique documentado o que eu fiz e o que eu estou prescrevendo, né? E como que o paciente vai ser acompanhado. Tudo isso são os princípios relativos da medicina baseada em evidência, que é o que a gente está conversando. Vejam, eu estou falando de Covid, eu podia estar falando de qualquer outra patologia. A gente, durante as nossas aulas, nós falamos de medicina intensiva, a gente falou de oncologia, a gente falou de cardiologia, a gente falou de algumas áreas do conhecimento onde nós sempre vamos utilizar os princípios da medicina baseada em evidência para poder decidir o que é melhor para aquele paciente que está ali na minha frente. A gente está conversando sobre Covid. Hoje eu vou admitir um doente para tratar com Covid a nível hospitalar e esse doente está precisando de suplementação de oxigênio, eu preciso prescrever corticosteroide para esse doente. Se eu não fizer isso, está errado. Está errado. O outro colega vai chegar para mim: Afonso, que história é essa? Você admite um doente essa noite lá com Covid e o doente está precisando de suplementação de oxigênio e você não prescreveu corticosteroide. Por quê? Eu vou falar o quê para ele? Não, eu esqueci. Então, não estou estudando. Eu preciso estar acompanhando o que a ciência está colocando e correr atrás dessa informação para eu poder tratar o doente que está ali na minha frente. Se eu não ajo nesse sentido, está errado, porque aquele doente que eu deixei de prescrever o corticosteroide, ele pode evoluir com a forma grave da doença, evoluir para o óbito, e eu esqueci de prescrever o corticoide para ele. Olha só, é melhor não ser médico, né? Se você não quer ter essa responsabilidade de procurar a melhor informação disponível, porque dá trabalho, tem que estudar, tem que ver o que está sendo publicado. Vai fazer outra coisa. Vai ser dono de um restaurante, que aí você só vai se preocupar com a carne que você vai comprar, por quanto você vai vender e quanto você vai lucrar. Mas não vai ser médico. Médico, a gente está lidando com a vida das pessoas. Se eu não tratar direito, se eu deixar de fazer alguma coisa, o doente evolui mal e morre. Então, a nossa atividade profissional e a de vocês no futuro
ela tem uma importância muito grande, porque a sociedade vai depositar em vocês essa confiança para tratar das pessoas. E para eu tratar das pessoas, ou para vocês tratarem das pessoas, vocês precisam buscar a melhor informação disponível. Não é ouvir o que o presidente da República tenha a falar sobre se vai usar droga ou não. Ele fala a asneira que ele quiser. Eu não tenho que ouvir isso, eu tenho que estudar. A Globo News falou isso. Não me interessa o que a Globo News falou. Eu vou estudar. Se eu começar a pautar as minhas decisões através de o que eu escuto na mídia ou de político, eu vou discutir se o Flamengo vai ser campeão da Libertadores da América. Aí é outra conversa. Isso não é medicina. Medicina exige estudar, procurar a informação científica que seja de um nível de evidência bom, né? Aonde que aquilo está escrito, aonde que aquilo é recomendado, para eu poder usar no meu doente. E nós vamos fazer isso a vida inteira. Vai ser usado a experiência do médico também? Lógico. Vai ser usado as particularidades do paciente também para tomar a decisão? Lógico. Isso faz parte da medicina baseada em evidência. Mas procurar informação é obrigatório. Eu estou falando da Covid, olha quanta coisa mudou em relação ao tratamento da Covid no intervalo de tempo aí de menos de 2 anos. 1 ano e 10 meses. Nós estamos terminando novembro. Olha quanta coisa mudou. E, felizmente, mudou. O mundo passou a ter vacina, drogas foram colocadas ali que trazem benefícios para o paciente, e a ciência está andando. É assim que funciona. Muito bem. Dúvidas? Tudo certo, professor. Tudo certo? Eu já olhei aqui, eu já vi que bastante gente respondeu o formulário. Ótimo. Era isso que eu queria mesmo. Então, semana que vem, eu vou colocar o link para vocês quando a gente abrir a sala, às 7 horas, e aí vocês vão ter um tempo para responder, como estão fazendo hoje. Só que esse tempo eu vou falar para vocês, deve ser em torno de 1 hora da semana que vem, né? Para vocês responderem, e eu depois fecho isso e não recebo uma resposta. E avisei também a todos que quem não respondeu o formulário, isso vai significar inapto. Quando eu der o conceito, eu vou fazer isso logo a seguir. Tá bom? Alguma dúvida do que foi dito? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Bem? Tá tudo certo? Como disse a Vanessa? Professor, deixa eu te falar uma coisa. Eu não preenchi o formulário agora. Aí o que vai valer vai ser o de semana que vem? Desculpa. Não, Perdão, que eu acho que eu entrei depois. Perdão, desculpa. Eu não fechei ainda não. Você pode abrir e responder. É só para você ver como é. Tá, Vanessa? Tá. Vou colocar agora, então. Obrigada. Porque é uma maneira de você ver como vai ser feito. Tá bom? Não se preocupe com a resposta, porque é uma questão só, mas o principal é que você faça para ver como funciona. Semana que vem serão 10 perguntas para você responder. Tá bom? Ok, obrigada. Então tá. Um abraço para vocês. Até semana que vem. Vocês podem colocar o nome agora e o presente e sair de sala. Tá? Um abraço. Foi ótimo estar com vocês nessa disciplina, hein? Tá? Espero que tenham
gostado, tá? Valeu, professor. Obrigadão. Um abraço. E aí, doutor Afonso? Afonso, vou te falar que está difícil para fazer aula. E pegou leve. Impressionante como é que a força diminuiu minha força. Ele testou tudo. Equilíbrio não mexeu, não. Equilíbrio, elasticidade, não, mas força, Afonso. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Oi, amor da minha vida. Oi, meu coisa. Oi, meu coisa